Um dia o rei Davi começou um salmo assim: o Senhor é o meu pastor. E posteriormente ele disse: ele se tornou o meu anfitrião, porque ele prepara uma mesa diante dos meus adversários. Se tornou o salmo mais famoso da Bíblia, o mais famoso assim na história. O Salmo 23 vai aparecer nos filmes, vai aparecer por todo lado. Certamente não tem salmo melhor ou pior, ele é o mais famoso. Eu particularmente gosto muito dos salmos messiânicos. Gosto demais do Salmo 2, é difícil, profundo, demais do 22, do 69, do 16, do 110, que fala do ministério de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, de tal maneira que os salmos também são proféticos dependendo do salmo. Mas o mais famoso é esse aqui: o Senhor é o meu pastor. Esse é o salmo mais famoso. Porque nós lemos a Bíblia em português, todos os nomes de Deus se tornam Senhor na tradução. Adonai é Senhor, El Shaddai, aí vai, tudo vira Senhor. Claro que todos os nomes de Deus referem-se ao Trino Deus. Claro que todos os nomes são nomes de Deus e nomes importantes. Mas quando Deus falou para Moisés, Moisés disse: e daí, qual que é o seu nome? Porque o Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e daí, qual que é o seu nome? Os deuses lá no Egito têm nome. Eu vou falar o quê? O faraó: não sei quem me mandou. Aí o Senhor falou para ele assim: eu sou o que sou. E aí se tornou então o nome do Senhor, um dos nomes do Senhor é nada mais, nada menos que eu sou. Porque o que Deus é hoje, Ele era ontem, Ele vai ser sempre. Em outras palavras, esse nome significa eterno. Tenho dito aqui e ali que os judeus gostam muito desse nome, e os judeus usam muito este nome. Eles se referem a Deus como o Eterno. E devido às nossas traduções, a gente chama sempre o Senhor de Senhor, não tem nenhum problema, é um dos nomes dele, Adonai. Mas os judeus gostam de chamá-lo de o Eterno. Quando Davi começou o salmo, ele simplesmente disse, usando o nome de Deus, ele disse: o Eterno é o meu pastor. Significa que a nossa provisão vem de Deus. A nossa provisão vem do Eterno. Pode a vida estar difícil no Brasil, desemprego, e a gente não foi assim pessoalmente atingido ainda, Deus tem nos abençoado, mas eu estou pensando nas pessoas que perderam o emprego, as pessoas que foram mandadas embora, os apertos que, num sentido ou outro, todos estão passando, que o Brasil e o mundo, fala-se de uma recessão muito forte no mundo, mas eu quero dizer para você que o Eterno é o nosso pastor. A nossa provisão vem do Eterno. Eu não sei bem o que ele vai fazer, mas ele já mandou codornizes do nada, já mandou maná do nada, já mandou corvo sustentar profeta. Eu não sei bem o que vai acontecer, mas eu quero dizer para você que o Eterno é o nosso pastor e ele se torna o nosso anfitrião. Mas eu também quero dizer para você que teve um dia que Davi pôde dizer: o Eterno é o meu pastor. Ele não falou de religiosidade, ele falou na intimidade dele com Deus. Ele não falou como um papagaio, que não sei se você sabe, papagaio pode decorar o Salmo 23 inteiro. No começo do vale tinha um papagaio aqui que ele cantava um hino inteiro. Aí o ladrão levou o papagaio. O papagaio cantava alto, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, e cantava o hino inteiro. Um papagaio pode cantar o Salmo 23, mas não é a mesma coisa do que Davi, que cresceu no conhecimento de Deus. Mas antes que nós possamos falar como Davi, eu quero dizer para você que quando nós conseguirmos falar
é porque nós entendemos um pouco mais. E agora eu quero dizer para você que começou com Deus. A palavra de Deus diz que quando o mundo não existia, esse grande Deus, Criador do universo, que nós vamos passar a eternidade o conhecendo, Ele nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo. E eu quero dizer para você que Ele nos amou e nos conheceu, sabendo que a gente ia ser pecador, que a gente ia fazer as travessuras da adolescência e tudo mais. Nos conheceu e nos amou antes da fundação do mundo. Jesus teve sempre palavras aqui e ali muito profundas, a gente se lê, para falar a verdade, eu acho que a gente nem entende muito, mas é muito profundo. Numa certa ocasião, para falar de suas ovelhas, ele disse assim: assim como o Pai me conhece, e nós não temos aqui uma ideia tão profunda como que as pessoas na Trindade se conhecem. A gente pode imaginar que é conhecimento pleno, total. Ele disse: assim como o Pai me conhece, eu conheço. Aí, como se não tivesse lógica nenhuma, ele continuou dizendo: eu dou a minha vida pelas ovelhas. O que ele estava querendo dizer é: não tem nada das minhas ovelhas que eu não conheço. Eu conheço as minhas ovelhas antes da fundação do mundo. Eu conheço as ovelhas do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, do século 20, do 21, a que vai converter amanhã. Nessa mesma passagem lá de João 10, ele disse que eu tenho outras ovelhas de outro aprisco, ou seja, não judias. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Então ele disse que conhecia as suas ovelhas ao ponto de saber que são pecadores, sim, e ele dava a vida pelas ovelhas, para ganhar as ovelhas, purificar as ovelhas, salvar, redimir. E nessa mesma passagem, João, que é uma das que eu mais gosto, ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu as conheço e elas me conhecem. Como eu conheço o Pai me conhece, eu dou a vida por elas, sabendo exatamente como elas são. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus também disse na sua palavra que quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, Ele nos amou. E não teve um dia que o Senhor disse: eu vou amar minhas ovelhas, são muito santinhas, não são pecadores, depois precisam ser ensinados, corrigidos, precisam crescer, terão que ser disciplinados. Não teve um dia que Ele falou: minhas ovelhas, que não tem nenhum problema, não tem nenhum pecado, já nasceram santas, já nasceram maduras. Não teve esse dia. Ele disse: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas. O mercenário, que é o diabo, está pouco ligando pelas ovelhas. Ele também é o lobo, ele também é o ladrão. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas o nosso bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, quando ele nos resgata, esse mercenário, esse ladrão, esse lobo não tem mais vez. Nós somos selados com o selo da promessa, que é o Espírito Santo, e o mundo espiritual sabe quem tem o Espírito Santo. Então ele disse: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Ele disse: eu as conheço como eu conheço o Pai, eu sei tudo sobre as minhas ovelhas. E a palavra de Deus diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo, sabendo que no tempo, no espaço e na história, nós nasceríamos em pecado e com muitos problemas, sem santidade e sem maturidade, e o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porque Ele ama as suas ovelhas. Mas Ele tem um nome, o nome dele é Yeshua. Significa o eterno salva. O nome que Deus falou para Moisés é o nome de Jesus.
acrescido do fato que ele não é só o eterno, ele é o eterno que salva, e eu vou acrescentar mais à luz da Bíblia, o eterno que salva porque ama as suas ovelhas. O anjo Gabriel aparece pouquíssimas vezes na Bíblia, e pouquíssimas vezes ele vai falar de Jesus. Claro que ele também falou do anticristo, Jesus citou a menção do anticristo no livro de Daniel, e o anjo Gabriel deu revelações muito profundas e difíceis. Em dado momento, parece ter um monte de monstro, com chifre para cá, chifre para lá, representando reinos deste mundo, difícil de pontuar certinho assim na história, um pouco misterioso, mas ali dá para perceber, né? O reino do anticristo, dá para perceber em Daniel a primeira e segunda vinda de Jesus. E o anjo Gabriel, quando aparecia para Daniel, dizia que ele era muito amado. E a outra vez que ele vai aparecer, que é raríssimo, ele aparece para Maria e diz, e o nome dele é Yeshua. Ele vai se tornar homem, e o nome dele é Yeshua. O nome dele é o Eterno que salva. Ele disse, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, eu sei, como eu conheço o Pai, eu conheço cada uma delas. Ele sabia, éramos pecadores, e eu dou a vida por elas. E porque Ele é o eterno que salva, Ele é o eterno. Então o eterno se torna homem e vai morrer na cruz, Ele continua sendo o eterno. E o eterno podia dizer, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu tomo de volta. Eu tenho poder de entregá-la e poder de reavê-la, porque Ele é o eterno. E Ele ressuscitou no terceiro dia, porque Ele é o eterno que salva, e tomou o nosso lugar ali na cruz, porque Ele é o eterno que salva, porque ama as ovelhas. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele é totalmente indestrutível, Ele é o Senhor. Por razões que nós não sabemos, mas tem toda uma eternidade pela frente, Ele está deixando a história da humanidade desenrolar, deixando claro que tem tempos e estações, tem sinais de sua vinda, e quando Ele voltar, já vai ser a plenitude do reino de Deus. Da sua primeira vinda até a sua segunda vinda, nós já estamos no fim dos tempos. Mas quando Jesus voltar, já vai ser plenitude do reino de Deus, desse jeito ou daquele jeito. Sabe como é que é a teologia, né? Com 1000 anos aqui, 100 mil anos, vai saber. Mas uma coisa eu falo, a hora que Jesus voltar e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, e quando aquele monte se fender, começou a plenitude do reino de Deus. Eu e você já teremos corpos celestiais, seremos totalmente transformados à imagem e semelhança do Senhor. Ele é o eterno que salva e morreu por nós na cruz. Ele é o bom pastor, Ele ama e dá a vida pelas ovelhas. Quando Davi escreveu o salmo mais famoso, nem é o que mais me fascina, mas como eu disse, não é melhor, não tem pior, mas é o mais famoso. Ele disse, o eterno é o meu pastor, nada me faltará. O eterno que salva e nos ama. Ele também disse, vocês trouxeram a Bíblia? Só no tempo que crente trazia a Bíblia na igreja. A Bíblia era de papel, não era de celular. Não apitava, não iluminava. Tinha capa preta. Quando começaram a deixá-la colorida, aí deu problema. Foi a partir daí que deu problema. Então compra a Bíblia de capa preta. Não, estou brincando. Esse negócio da capa é brincadeira. Davi disse, o eterno é o meu pastor e nada me faltará. Ele disse, Ele, o eterno que salva, e salva porque ama, me faz repousar em pastos verdejantes.
A nossa provisão vem do eterno. Fique sabendo que vem do eterno. Está uma luta, né? Você quer ficar sem fé, você assiste bastante as notícias, né? Você vai odiar o presidente ou você vai odiar o governador? Alguém você vai odiar. No fim das notícias, você, em vez de amar, você está odiando alguém. Você vai odiar o presidente da Câmara, do Senado, e você só vai ouvir que não está bom. Mas eu quero dizer para você que a nossa provisão vem do Eterno, que salva e nos ama. Ele que supre as necessidades físicas de alimento espiritual das ovelhas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, alimento físico e espiritual. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele sacia a sede física e espiritual. Ele refrigera minha alma. Agora eu estou falando do eterno Criador do universo. Tem coisa que ele não faz, tem coisa que ele faz, mas ele pode fazer tudo o que ele quiser fazer. Ele cura, inclusive, emocionalmente. Deus pode usar os conselheiros, psicólogos, a gente recomenda muito na igreja. Nós não somos contra, nós recomendamos. Mas eu creio que Deus pode resolver problema emocional numa tacada só, porque Ele é o Criador do universo. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele refrigera a nossa alma. É assim que diz o Salmo. Estava pensando nisso porque eu acredito no que eu acabo de falar. Quando segunda-feira passada eu encontrei uma pessoa e conversei com essa pessoa. Por alguns motivos aqui do Vale da Bênção, essa pessoa veio ao Vale. E eu nem sabia que ela era crente. Mas no fim da conversa ela deu testemunho. Ela falou: eu não era de família evangélica, eu não era cristã. E um dia, me parece que sem mais nem menos, no trabalho, eu tive síndrome de pânico. Mais ou menos com aquela reação toda de síndrome de pânico. A pessoa parece estar surtando assim, né? Eu tive síndrome de pânico e aí veio forte, depressão. E alguém dizia para mim: receba Jesus. Você pode ir no médico, o médico vai fazer tratamento, você vai tomar remédio para o resto da vida, e pode ser assim também. Mas receba Jesus, Ele pode te curar. E como aquele negócio, a situação demorou, e ela foi ouvindo: receba Jesus, receba Jesus. Ela diz que quando ela recebeu Jesus, o Eterno que salva e salva porque ama, ela foi instantaneamente curada. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu vou deixar para outro dia. Ele põe os seus filhos na lenha. Davi adulterou, Salmo 32, vou falar disso outro dia. Pôs Davi na linha. Pedro negou Jesus, pôs Pedro na linha. Amou e conheceu Pedro antes da fundação do mundo. Sabia que Pedro ia negá-lo. Pôs Pedro na linha no primeiro dia da ressurreição. No primeiro dia ele encontrou Maria Madalena, as mulheres, os discípulos, Pedro, os discípulos no caminho de Maús. Quando os discípulos falaram para os demais discípulos: nós vimos o mestre, eles falaram: sabemos que ele ressuscitou, ele já apareceu para Simão. A bronca que Jesus deu nos discípulos não é porque eles não creram em Pedro, eles não creram nas mulheres. E as mulheres tinham um recado muito importante: ter uma reunião na Galileia, mas isso é outro assunto, vou falar disso outro dia. Pôs Pedro na linha no primeiro dia da ressurreição. Ele vai pôr a gente na linha. Ele ama os seus filhos e disciplina os filhos que ele ama. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, literalmente um vale muito escuro, onde tem animais selvagens ou pessoas perigosas, por isso é um vale mortal, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Eterno que salva e salva porque ama, é onipresente, está sempre conosco.
no vale da sombra da morte, também no momento da alegria. Ele está sempre conosco em todas as circunstâncias. Nós o alegramos ou nós o entristecemos. E se nós sairmos um pouco da linha, Ele vai pôr a gente na linha. Ele vai saber pôr as suas ovelhas na linha. Mas Ele sempre estará conosco. Nas palavras do apóstolo Paulo, não será tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem anjo, nem demônio, nem vida, nem morte, nada no presente, nada no futuro, nada nos separa do amor de Deus, do Eterno que nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo, que está sempre conosco, nos põe na linha, nos alimenta fisicamente e espiritualmente, também nos cura emocionalmente, é onipresente e está sempre conosco. Agora, o Eterno que salva, Ele se torna o nosso anfitrião, Ele leva todo mundo para a casa dEle. Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar a morada para vocês. Gente, isso aqui é totalmente inexplicável. A gente sabe por revelação muito, muito vago. Satanás, que era um querubim, estava lá, não deu importância, saiu, vai para o lago de fogo. A gente que nasceu da descendência de Adão não tem a mínima ideia do que é isso. Mas em Cristo Jesus é para lá que Ele está nos levando. O Eterno que salva é o nosso pastor, nada nos faltará, e Ele nos leva para as suas moradas. E a sua obra em nossas vidas, ela é pública. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Se for o adversário morte, nele eu tenho vida eterna, isso é público. Se for o adversário pecado, nele eu tenho perdão e transformação, e é público. Pelos frutos você perceberá que está em Cristo mesmo. Se for o demônio que perturbava, porque as pessoas sem Jesus ouviam voz, as coisas mexiam lá na casa, agora em Cristo Jesus tem poder e autoridade para mandar embora. A vitória é pública, a transformação é público, a santidade é pública, o batismo do Espírito Santo é público, e não adianta usar o nome de Deus em vão, que aí é uma coisa que ele não gosta. Começa a deixar ele nervoso, começa a irritar. Mas se nós o confessamos como Senhor e Salvador, Ele é o Eterno que salva porque ama, é o bom pastor, o nosso pastor e o nosso anfitrião. Prepara uma mesa diante dos adversários aqui na terra, a vitória é pública, e nós iremos para as suas moradas celestiais. Nos recebe com honra, não por causa de nós, pela sua graça, pelo seu amor e pela obra redentora de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós entramos na sua presença e no Santo dos Santos. Unges a minha cabeça com óleo, quer dizer, me recebe com honra. A festa no céu, quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador. Aliás, tem a maior festona no céu, quando eu e você arrependemos dos nossos pecados e tomamos a ceia. Os anjos só estão esperando, irmão. Essa igreja vai confessar pecado quando? O pastor está demorando esse sermão. Porque quando nós confessarmos os nossos pecados, e o sangue de Cristo nos purificar de todos os pecados, e quando nós confiarmos que Ele não só perdoa, mas Ele liberta pelo poder do Espírito Santo, e tomar a ceia, vai começar uma festa no céu, porque uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Deus te amou, te conheceu antes da fundação do mundo, Ele enviou Jesus por causa de nós mesmos, por causa de você. Ele não precisa de nada,
Ele pode criar galáxias, e daí? São lindas, maravilhosas, né? As fotos assim de galáxia lá longe, bem lá longe, elas viram um palmo, né? Tudo colorido. Na prática, uma galáxia é muito grande. Ele pode criar galáxias, ele pode criar tantas coisas, mas ele nos criou a sua imagem e semelhança. Somos importantes para ele, ele quer nos relacionar conosco, como pastor, o eterno que salva porque ama, quer ser o nosso anfitrião, quer falar, vem morar comigo. Até eu acho as estrelas lindonas, mas eu não consigo me relacionar com elas como eu me relaciono com você. Isso é importante para mim. E ele nos recebe com honra por causa do sangue de Cristo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque é pela graça de Deus, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor? Amém. Porque nós estamos ali lendo a Bíblia em português. Não está errado. É uma palavra boa para Deus, porque Ele é o Senhor de tudo. Mas Davi escreveu, habitarei na casa do Eterno. Já sabemos que é o Eterno que salva e salva porque ama. Sabemos que o nome do Salvador na história é Yeshua. Claro que o nome ia variar, porque é difícil pronunciar certos fonemas numa outra língua. Então, em grego virou Jesus. Em português virou Jesus. O português veio existir muitos séculos depois de Jesus. Espanhol, que também veio existir, italiano e francês, muitos séculos depois de Jesus, virou Jesus, virou Jesus, italiano, virou Gessi, francês, o nome foi variando. Não tem problema nenhum, variações do nome. Mas o nome dele é Yeshua, o Eterno que salva. Ele é o bom pastor, o Eterno que salva, porque ama. O Eterno que salva, que provê, que cuida, vira o nosso anfitrião. Vem morar comigo. Vem morar comigo em toda a eternidade. Você não tem a mínima ideia do que é isso. Porque mesmo as descrições ali da Nova Jerusalém, em Apocalipse, me parecem também bem simbólicas. Eu acho que não vai ter trânsito lá e nem rodízio na Nova Jerusalém. Mas ela está dizendo que vai ser muito bom. Totalmente indescritível, vai ser muito bom. Habitarei na casa do Eterno para todo sempre. Talvez uma hora dessa eu vou dizer, você gosta tanto dos salmos messiânicos, mas você não conseguiu perceber ainda porque que esse salmo é o mais famoso de todos. Será que você consegue repetir comigo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora os anjos estão esperando para começar a festa. Mas não tem festa sem arrependimento de pecado. Então abaixa a sua cabeça. Antes de podermos falar o Eterno é o meu pastor, o Eterno disse, Ele é a minha ovelha.
Antes que nós o conhecêssemos, assim como ele conhece o Pai, ele disse: eu vou dar minha vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho ovelhas de outro pasto. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Somos nós, os gentios. Nos tornamos ovelhas do Eterno, no descendente de Abraão, Isaque e Jacó, da tribo de Judá, da descendência de Davi. Nós somos salvos por Yeshua, o Eterno que salva e morreu por nós. Um dia nós o conhecemos, e aí nós pensávamos que sabíamos tudo, estamos crescendo no conhecimento dele. Mas um dia a gente consegue falar que nem Davi, de todo o coração: o Eterno que salva é o meu pastor, ele é também o meu anfitrião, eu vou morar na casa dele. Ele me ama, não importa a situação, ele me ama. Não importa a situação, ele está sempre comigo. Não importa o meu estado emocional que sobe e desce, e o rei Davi era cheio desses estados emocionais, mas sempre focado em Deus, porque o Eterno que salva, mesmo no vale da sombra da morte, ele está sempre conosco, ele nos ama. Mais do que nos salvar, ele nos amou. Nos salvou porque nos amou e nos ama. Nos salvou porque nos ama, e mais do que salvar e amar, ele não está atrás de um véu de maneira distante, ele está entre nós, ele é o eterno, onisciente, onipresente. Ele gosta mesmo de ter relacionamento, ele quer nos levar para as suas moradas, para a sua casa. Ele quer passar a eternidade conosco, e a gente só tem uma ideia vaga disso. Mas uma coisa que ele é santo. E nós somos pecadores, ele sabe disso, Jesus morreu por nós. Mas como que ele gosta de perdoar e nos purificar com o sangue de Cristo. Nesse momento, confesse os seus pecados. Pai amado, eu peço perdão de todo orgulho, de toda soberba, toda inveja, toda competição, toda incredulidade, de toda surdez espiritual, que esquecemos de ouvir a Tua voz na Bíblia. Esquecemos de ler os salmos, são tão edificantes. Esquecemos de ouvir a Tua voz. Senhor, pedimos perdão, às vezes voz de notícia demais, Senhor, é terrível. A gente não sabe se odeia o governador ou o presidente do Congresso. Nós não queremos ouvir essas notícias que produzem ódio. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor. E nós não queremos odiar ninguém, nós queremos abençoar as nossas autoridades. Oramos pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelos governadores, pelos prefeitos, pelo Congresso, pelo Senado. O Senhor também pode fazer uma obra na vida deles. O Senhor é poderoso para isso. Senhor, perdoa os nossos pecados. Queremos participar da mesa do Senhor, porque nós vamos para as moradas eternas do Senhor também. Ao participarmos da ceia, derrama alegria no nosso coração, derrama liberdade espiritual, derrama poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. Senhor, derrama a fé para saber que no Senhor tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para salvar e santificar. Senhor, dá-nos alegria que o Senhor é o Pai amado, o Senhor é o eterno. Quando não havia universo e galáxias, o Senhor nos amava e nos conhecia. O Senhor nos ama, Senhor. Nós nem sabemos direito como é que vai ser essa eternidade com o Senhor, só sabemos que é totalmente indescritível e não cabe nessa nossa cabeça humana nesse momento.
Mas, Senhor amado, ajuda-nos a andar nos teus caminhos com amor, com fidelidade, com santidade, com fé, de que o Senhor está conosco. O Senhor vai abençoar, vai fazer milagres, vai abrir portas. Ficamos agoniados pelos brasileiros, principalmente pelos mais pobres, que não conseguem se isolar, eles têm que trabalhar, ou trabalham para comer, ou não têm o que comer, devido à desigualdade no nosso país. Misericórdia, Senhor, manifesta o teu poder e a tua glória. Derrama, Senhor, alegria no coração do teu povo, porque nós sabemos que os anjos vão alegrar no céu quando nós tomarmos a ceia com arrependimento de pecados, e nós queremos nos alegrar com eles, porque o preço foi pago e o Eterno se tornou o nosso pastor, o nosso Pai e o nosso anfitrião. Tem alegria no céu por causa disso. Perdoa, Senhor, muitas vezes somos ingratos, nem lembramos das tuas bênçãos, às vezes nem lembramos da tua palavra, às vezes não lembramos do Senhor. Às vezes, Senhor, nos envolvemos com preocupações de coisas temporais tão pequenas, coisinhas de nada, tomando a nossa mente, o nosso coração, e não a plenitude do Senhor, do teu amor e da tua presença. Perdoa os nossos pecados, nós recebemos esse perdão por causa de Jesus, assim como nós recebemos toda a bênção do Espírito Santo para sermos filhos santos. E obrigado pela oportunidade de tomar a ceia, Senhor. Em nome de Jesus.